Escravo precisa de reconhecimento, caramba! Ao contrário de vocês, a minha Bíblia não tem apenas uma página. E aí eu cruzo os meus braços e espero essa turminha aí do oba-oba vir me contraditar. A famosa teologia da confissão positiva, ela ganhou muita notoriedade aqui no Brasil, né, de alguns anos para cá. Principalmente através dos escritos do pastor norte-americano, Kenneth Hagin. Então, começou a enfatizar a chamada confissão positiva. Confissão positiva seria que você deve de pronunciar palavras, boas palavras, né, positivamente, por isso que é a confissão positiva. Então, você deve expressar, pronunciar palavras boas para as coisas dar certo e fluir na sua vida, né? Por quê? Porque, segundo, né, o que é disseminado, há poder nas nossas palavras. Essa ideia da confissão positiva, ela ganhou muita força entre os neopentecostais. Pentecostais clássicos, né, eles não defendem isso. Na verdade, eles se opõem, tá bom? Mas entre o neopentecostalismo, né, é muito difundida e promulgada essa ideia, né? Então, você deve de pronunciar positivamente suas palavras, afinal, suas palavras têm poder, né? Então, se eu dissesse assim, eu determino que vou morrer durante 2 dias, ok? De fato, isso vai acontecer. Será? Bom, né? Vamos aguardar, né? Se eu não aparecer mais por aí, é porque de fato há poder nas palavras, né? E vocês, então, passam a acreditar na teologia da confissão positiva, porque é possível que eu venha morrer. Isso é balela, e eu vou mostrar o porquê. Meus irmãos, sou o PH Pereira, do canal Teologizando. Não esqueça de verificar a sua inscrição e deixar o seu like, que isso nos ajuda muito, tá bom? Um irmão me solicitou para se fazer um tema sobre esse assunto. E ele disse, PH, mas o texto de Provérbios 18, verso 21 diz isso. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. E aí, será que dá margem para a confissão positiva? Ele pode dar margem para todo tipo de interpretação, mas para a confissão positiva, né? É interessante quando se diz que há poder nas palavras, então eu te desafio, meu amigo, a determinar o fim da corrupção no Brasil. Eu te desafio a determinar, né, o fim dos estupros, dos assassinatos, pessoas inocentes que morrem. Desafio a fazer isso. Eu te desafio a determinar também que o meu canal cresça assim, da noite para o dia, e alavanque assim. Eu te desafio a fazer isso. Isso é balela, engana pessoas ignorantes e que não leem a Escritura. Essa que é a verdade, né? E aí o irmão veio, muito querido, no WhatsApp, disse, PH, o texto Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E aí, o que significa esse texto? Meus irmãos, nós devemos atentar de antemão o contexto geral do livro de Provérbios. O livro de Provérbios de Salomão, ele não é promessa. O que nós temos aqui no livro de Provérbios não é regra, não é norma. Existe o texto bíblico tão interessante no livro de Provérbios, né? Deixa eu ver, deixa eu conferir aqui se eu encontro o texto bíblico, né? Em Provérbios 3, versos 9 e 10, eu estava lendo esses dias o livro de Provérbios, olha o que o texto diz: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de moço os teus lagares. Meu irmão, isso não é promessa, não é regra. Esse texto era usado muito no meio pentecostal, quando eu fazia parte. Você deve de trazer suas ofertas, você deve de honrar, e usava esse texto como base, né? E diz assim, olha, Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar. Porque o texto está dizendo que vai se fartar, que vai se encher os teus celeiros, que o teu mosto vai transbordar nos teus lagares. Então há promessa de Deus de prosperidade para a tua vida, mas o texto não indica isso. Provérbios, quem entende a linguagem do livro de Provérbios, não indica promessa. Outro texto, ensina a criança no caminho que se deve andar para que não se desvie. Isso não é promessa, isso não é regra. O Provérbios, qualquer estudante, iniciante de teologia sabe disso, que a mensagem de Provérbios é mais ou menos assim. Provérbios está dizendo, o proverbista, é assim que a vida
normalmente funciona, ok? Faz isto porque é muito provável que vai dar certo contigo, ok? Então, quando a morte e a vida estão no poder da língua, de Provérbios 18 e 21, que diz assim, e aquele que a ama cometerá do seu fruto, não significa que eu tenho poder para decretar ou determinar algo. Não. Isso também não é promessa, não é regra. Provérbios está dizendo, normalmente é assim que a vida funciona. E o que significa isso? A morte e a vida está no poder da língua. A morte, a língua, as nossas palavras têm poder, PH? É claro que tem poder, mas não no sentido sobrenatural como ensina aí a famosa confissão positiva. Mas no sentido de que elas têm poder, no sentido de que elas podem, dependendo como falamos, trazer resultados bons ou maus. Ou seja, trazer resultados positivos ou negativos. Por exemplo, quando um pai diz para o filho, você é um burro, você é um idiota, e compara, olha, o filho do irmão fulano de tal é muito mais inteligente do que você é um idiota, você é um imbecil, você é um asno. É claro que o filho não será idiota. É claro que a palavra do pai não vai ter poder no sentido de transformar o filho num asno, num imbecil. Mas que a palavra terá poder no sentido de magoar o filho e ele acatar aquela palavra para si. Ok? É como um marido chega para a esposa e sempre a chama de gorda. Tá gorda, hein? Tá fora do peso. Vai se cuidar. É claro que esta palavra do marido vai trazer um resultado negativo. Porque ela vai se sentir triste, vai entrar, quem sabe, até numa depressão e vai acarretar outros problemas, quem sabe. Né? Eu conheço a história de um casal de crente aqui, quando era pequeno, que o marido sempre chamava a mulher de gorda. Interessante que ele era gordo também. E sempre chama, tu é gorda, tu é feia. E ela começou a fazer aula de direção na autoescola. E ela acabou traindo o marido, porque, diferente do marido, depois ela confessou que, diferente do marido, o instrutor elogiava. É bonita, você é linda. Então, as palavras que saem da nossa boca podem sim trazer resultados bons ou maus, mas não no sentido de espiritual. Ok? Então precisamos tomar cautela. É por isso que Provérbios 18 e 21 diz que a morte e a vida está no poder da língua. Agora observe em que sentido pode ser aplicado. Vamos ver os versos, o contexto próximo, que é os versos anteriores. Olha os versos 19 e 20, que contextualmente vai fazer sentido. Se isolar o texto, é claro que pode aí dar margem para todo tipo de interpretação. Mas vamos interpretar contextualmente? Olha os versos 19 e 20. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos num palácio. Verso 20. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. Percebe que, mais uma vez, ele está falando que a língua tem poder para ofender. Não é no sentido sobrenatural, não. No sentido, eu decreto que mês que vem vai ter 10 mil reais lá depositado na conta no meu banco. Não é nesse sentido. Pare com essa balela. Você vai ficar frustrado. Deixa eu te dizer, vai ficar frustrado. Porque não lê Bíblia vai ficar frustrado mesmo. Agora, quando a gente lê contextualmente, a gente observa o que é o poder das nossas palavras. O poder tem para se ofender. O verso 19 diz que o irmão é ofendido. E ele fala também que as contendas são como ferrolhos de um palácio. Note bem. Então é aquele que usa a língua. Que pode trazer contendas, pode ofender, pode magoar, pode entristecer alguém. Percebe? PH, mas Elias, né? Aí eles citam Elias. Elias, ele profetizou segundo a sua própria palavra. Então, aí existe aí, né? Essa famosa, os seus proponentes e os adeptos dessa teologia dizem assim, olha, esse Elias falou, então, ele disse segundo a minha palavra. Não disse segundo a palavra de Deus, a palavra do Senhor disse segundo a minha palavra. Não vai chover e de fato cerrou as janelas do céu e não choveu. Depois de 3 anos e meio ele disse, segundo a minha palavra vai chover e de fato choveu. Olha, Elias tinha poder nas palavras, então eu vou decretar isso. Pelo amor de Deus. Existe algo dentro da teologia reformada que os reformadores enfatizavam uma expressão chamada analogia da fé. O que seria a analogia da fé? Eles entendiam também o seguinte, que os textos mais complexos e obscuros são clarificados à luz dos textos mais claros ou mais fáceis. Então,
aquele texto que Elias diz, segundo a minha própria palavra, parece, dá a entender que a palavra de Elias tinha um poder assim sobrenatural, né? A ponto de abrir e fechar as janelas dos céus para chover e não chover. Então, parece ser complexo, mas vamos clarificá-los num texto mais claro. Analogia da fé. Vamos lá? Novo Testamento. Escritura comparando com a Escritura. Tiago, capítulo 5. Ok? Deixa eu conferir aqui com a Bíblia aberta. Tiago, capítulo 5. Verso 17, 18. Aqui está a resposta para aquela passagem obscura do Antigo Testamento. Tá bom? Você diz assim, Elias disse segundo a minha palavra porque ele era um cara poderoso e as palavras têm poder. Olha o que Tiago vai responder. Tiago 5, versos 17 e 18. A não ser que você quer deturpar a Bíblia, né? Não, mas Tiago, então Tiago não é inspirado? Né? Então aí é outra história, daí não tem nada a ver com o seu liberalismo teológico. Ah, mas a Bíblia diz, Tiago é o... Não vem forçar texto, tá bom? Eu só vou ler o que Tiago vai destacar aqui, tá bom? Agora a interpretação é por tua conta. Olha o que Tiago destaca. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, em primeiro lugar isso me conforta. Porque se Elias era o profeta do fogo, conhecido como Leão dos Profetas, era um grande homem de Deus, Tiago está dizendo, ele era sujeito às mesmas paixões? Então isso me conforta. Se Elias era assim, quanto mais eu, né? Também sou depravado como ele. Aí ele diz assim, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Verso 18. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Ora, o que levou Elias a dizer, não chove? Depois disse, vai parar de chover. O que levou Elias a falar isto? Dizer assim, segundo a minha própria palavra. Tiago responde, ele orou. Verso 17, e orando pediu que não chovesse. Ele não disse assim, e orando decretou, determinou. Diz que orando pediu. A Escritura nos incentiva a sempre pedir e nunca decretar, determinar. Quem és tu, pobre homem mortal? Ok? Falível. Para querer decretar um verme como eu e você. A Bíblia diz, Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á. A Escritura sempre destaca nós pedirmos, nunca decretar ou determinar. E o Tiago diz assim, ele diz que orou, pediu, para que não chovesse. E de fato não choveu. No verso 19 ele diz que orou de novo. E o céu deu chuva e a terra produziu fruto. Ou seja, quando Elias diz segundo a minha própria palavra, lá em 1 Reis, é porque de fato ele já havia orado e pedido a Deus. De fato houve uma conversão divina, uma comunicação e uma confirmação divina. E é por isso que Tiago diz, não, se ele disse assim segundo a minha própria palavra, é porque ele orou, ele pediu a Deus, Deus confirmou e de fato ele chegou confiante. Percebe? Não podemos deturpar o texto bíblico e devemos sempre tomar o texto bíblico contextualmente, analisar com passagens correlatas e assim por diante. Meus irmãos, o link para a compra do meu livro está aqui embaixo na descrição, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar os nossos vídeos e deixar os seus comentários. Abraço.